Boa noite, graça e paz a todos. Como foi dito aqui, sou o pastor Lázaro, sou da Igreja Batista da Graça. Fui convidado pelos irmãos, agradeço em nome de Cristo pelo convite. A nossa igreja, ela já trabalha com surdos já há 17 anos, já somos bem próximos aí dos irmãos aqui da Igreja Congregacional. Já trabalhei como intérprete por um tempo, um tempo um pouco curto na nossa igreja. E hoje, como pastor, Deus tem me dado a graça de poder pastorear o surdo, diretamente o surdo, trabalhando com ele sem a presença do intérprete. Em alguns momentos eu recorro lá aos intérpretes, mas Deus tem me dado a graça de poder acompanhar o surdo. Então, dessa forma, acaba que Deus move mais ainda o nosso coração para que a gente possa conhecer, se envolver cada vez mais. E é exatamente diante disso que eu quero aproveitar e responder, através da mensagem, a seguinte pergunta. A grande pergunta que eu quero fazer aqui esta noite é: por que nós devemos pregar aos surdos? E aí você pode dizer assim: pastor, essa pergunta é muito óbvia. A resposta disso é muito óbvia. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura, e você vai dar a resposta padrão. Mas eu quero aqui ampliar mais a tua visão. Eu quero aqui te dar uma perspectiva muito maior do chamado que a igreja tem para pregar não só ao surdo, mas também a todo aquele que o Senhor assim te chamar para levar a mensagem do Evangelho. E aí, para responder a isso inicialmente, porque nós fomos chamados a fazê-lo, fomos chamados a pregar. Nós somos chamados a levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, cumprindo aquilo que Jesus falou, que é a grande comissão. Mas, primeiro, nós precisamos perceber a grandiosidade do plano de Deus ao encaixar esse chamado para essa igreja, como nós temos um ministério com surdos aqui. E a gente precisa compreender que esse plano de pregar o evangelho ao surdo e todas as igrejas que Deus tem incomodado em nossa cidade para fazer o mesmo, não se trata apenas porque você é bonzinho. Não, estou afim de pregar para o surdo, estou com vontade de aprender Libras. Não é essa a razão. Não é simplesmente porque você somente quis fazê-lo, mas Deus chamou esta igreja para cumprir uma missão. E essa igreja, quando foi chamada, ela disse sim. E Deus vai cobrar o que esta igreja tem feito com a missão que Deus deu. E todas as igrejas que foram chamadas para levar o evangelho à pessoa surda, todos nós seremos cobrados diante do chamado que Deus nos deu. Mas para isso eu quero usar um texto hoje e quero te posicionar primeiramente dentro do texto. Vamos lá para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos do capítulo 9, e aí eu vou só te posicionar para a gente poder chegar no texto que nós vamos estudar aqui hoje. Romanos do capítulo 9, do verso 30 até o capítulo 10, verso 21, Paulo fala da relação de Deus com Israel. E que esta presente rejeição, nós sabemos que Israel rejeitou ao Senhor quando este se manifestou como sendo o Messias profetizado. E a presente rejeição de Israel para com Deus não é porque Deus fracassou em seu plano. Isso é o que é dito de Romanos 9:30 ao 10:21. Mas a rejeição de Israel ao propósito de Deus é uma tentativa reprovável da nação em tentar obter mérito com Deus por meio das obras da lei. Quando Israel tentou fazer isso, em vez de fazê-lo pela fé, como as profecias haviam dito, Deus recebeu de Israel essa rejeição. E é diante disso que nós vamos entender o que isso tem a ver com a gente. De Romanos 9:30, dividindo agora esse trecho maior que eu falei para vocês em
3 partes. Romanos do 9:30 até o 10:4, Paulo ele nos mostra a maneira reprovável que Israel tentou ao buscar justiça por meio das obras da lei, não pela fé. E isso acarretou no profetizado tropeço. Israel tropeçou no Messias como havia sido profetizado, pois o alvo final da lei era Cristo e não a salvação. Deus acaba chamando um outro povo que antes não buscava a Deus. E aí vai lá para capítulo 9, verso 25 e 26. Nos é dito o seguinte, em capítulo 9, verso 25 e 26. Como também dizem Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era minha amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O verso 25 e 26, Paulo está citando Oséias, capítulo 2, verso 3. E citando também Oséias, capítulo 1, verso 10. Isso acontece exatamente pelo fato de Israel tropeçar rejeitando o Messias. Quando Israel ele rejeita o Messias, Deus chama um povo que não era seu povo e amada quem não era sua amada. É aqui que nós vemos no verso 33, vamos lá, capítulo 9, verso 33, Paulo dizendo: por quê? Porque não buscou a fé, não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Verso 33, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Foi exatamente o que Israel fez. Foi envergonhada porque não creu na pedra que foi posta, Cristo Jesus, que você creu, mas Israel aqui rejeitou. Então nós percebemos, então, a partir disso, que do capítulo 10, do verso 5 ao verso 13, essa maneira reprovável de Israel buscar justiça por meio das obras da lei, e não pela fé, é porque exigia-se uma evidência de fé, exigia-se fé, como de fato estava profetizado nas Escrituras. Paulo deixa isso claro, sabe onde? No capítulo 10, verso 11 ao verso 13, vamos lá. Verso 11 ao 13, diz o seguinte: pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui nós estamos agora posicionados dentro do trecho que nós vamos estudar agora na nossa mensagem. Eu quero aqui exatamente fazer você refletir que o que fez você chegar à fé não foi simplesmente uma atitude unicamente tua, mas existe um propósito e um plano muito maior do que você possa imaginar e que está se desenrolando na história. Então essa igreja, ao ser chamada a pregar ao povo surdo, ela não está simplesmente agindo de maneira por uma escolha própria, por uma liberdade de escolha, mas porque ela foi vocacionada pelo Senhor a este ministério e será cobrada pelo Senhor a partir do que ela tem feito. É aqui onde nós vemos de Romanos 10, do 14 ao 21, a forma reprovável que Israel buscou essas obras da lei, não pela fé, causou a proclamação mundial do Evangelho, como resultado da desobediência de Israel. Interessante, que coisa, né? Como Deus é grandioso. Mesmo diante da desobediência da nação que ele escolheu em Abraão, para abençoar todas as famílias da terra, a profecia se cumpria exatamente pelo fato de que eles rejeitaram, e por isso você hoje crê no Evangelho de Cristo, não sendo judeu, por causa da fé. É exatamente isso que nós percebemos do verso 14 ao 15, onde Paulo faz uma série de questionamentos a respeito de como ocorre o processo da fé, como ocorre a chegada à crença e a salvação do homem a partir da pregação. Vamos para o verso 14. É dito o seguinte: como porém, se no verso 13,
Lembrando, se no verso 13, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, ele começa a fazer questionamentos. No verso 14 ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como eu vou invocar, como eu vou clamar, como eu vou chamar, como eu vou orar pelo auxílio de alguém em quem eu não acredito? Na existência ou no poder que ele tem para atender o meu clamor? Como invocarão em quem não creram? Isso ele está falando para os judeus. E a gente precisa compreender que na mensagem que ele dá para o judeu, a aplicação também se deve a nós e ao ministério com surdos e aos ministérios de missões dessa igreja. Eu creio que a semana que vem, que vai ser, né, o momento de missões, então essa mensagem acaba resvalando também nesses momentos missionários dessa igreja. Então é importante a gente entender que como eu vou crer se, e ele continua na pergunta, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para que eu possa invocar pelo socorro, eu preciso entender que quem eu estou invocando pelo socorro tem poder para me socorrer. Que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas como então eu vou crer no poder deste que tem para me socorrer, se eu não ouvi nada a respeito desta pessoa, deste Senhor, deste Deus? E como eu vou ouvir então, e Paulo continua, se não há quem pregue? Então você percebe que aqui Paulo está determinando um processo. A salvação ela ocorre, de fato. A salvação é dada, de fato, a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas para isso se faz necessário que primeiro a pregação chegue aos ouvidos, os ouvidos se transformem na fé e a fé se transforme na atitude de invocação da salvação do Senhor. E é aqui nesse processo que nós percebemos no verso 15, quando ele conclui dizendo: como pregarão se não forem enviados? Então a pregação é necessária para que eu possa ouvir, crer, crer e invocar. Mas como haverá pregação se ninguém for enviado para pregar? Se ninguém for chamado à missão de levar a mensagem? E é aqui onde ele cita Isaías 52:7, quando Paulo diz: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, se você é missionário, você pode ser um modelo de pé. Você pode afirmar que seus pés são belos. Você pode dizer que o Senhor te chamou a embelezar os teus passos. O Senhor te chamou a levar a beleza da mensagem da salvação a todo aquele que poderá crer ao invocar o Senhor. Então o chamado missionário é um chamado à beleza. É um chamado a mostrar a beleza da salvação do Senhor. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam as coisas boas, dos que anunciam a boa notícia. Que boa notícia é essa? De que o homem está condenado. Você diz, que boa notícia? Como, pastor? Que o homem está condenado? Sim, em seus delitos e pecados. Que ele é incapaz de salvar a si mesmo, por qualquer ação, por qualquer mérito próprio. Ele está completamente depravado, ele está completamente perdido em si mesmo, incapaz de olhar para o alto, pois ele está morto em seus delitos e pecados. Pastor, que boa notícia é essa? Como é que você está dizendo que nós estamos assim? Sim, mas a boa notícia é exatamente porque mesmo assim nos é dito que o Messias viria para resgatar o seu povo dos seus pecados, dando vida eterna a todo aquele que estava morto. Como então esta boa mensagem, esta boa notícia,
Esta notícia maravilhosa de que há esperança no fim do túnel de uma vida pecaminosa. Há esperança para quem está aflito. Há esperança para quem está perdido. Há salvação para quem estava condenado. E essa boa notícia, essa notícia maravilhosa, é diferente daquelas que passam no jornal. É diferente daquelas notícias ruins que nós estamos vendo na política do nosso país. Porque essa boa notícia, ela diz que não haverá nenhum político que vai te salvar, nenhum partido que vai te ajudar, nenhum homem que vai mudar tua história. Mas existe um Deus que se tornou carne, habitou no meio de nós e veio nos resgatar do nosso pecado. Mas como então crer, se não há quem pregue? Como então invocar por ajuda, se nada eu ouvi a respeito desse Salvador, a respeito dessa notícia tão maravilhosa? E é aqui onde Paulo, ele quebra um pouco o afã, ele quebra um pouco a emoção missionária. Porque nós hoje vivemos de um pragmatismo. Nós hoje vivemos de uma evangelização e de uma missão, onde nós olhamos os resultados e o número de conversões, porque nós assumimos essa ideologia das cruzadas evangelísticas como resultados da ação de Deus, mas esquecemos que Deus é glorificado nos que são salvos e nos que são condenados também. A glória de Deus se manifestará no fim de todas as coisas. Nós não somos chamados a converter almas, nós somos chamados a propagar a mensagem do Evangelho. Nós não somos chamados a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos chamados a falar que o homem está condenado por causa do pecado, da justiça e do juízo. Mas se ele se convencerá de que esta mensagem é real e invocar a salvação, isso se dará unicamente por obra do Espírito Santo do Senhor, que agiu na minha vida e na sua vida, e nos fez crer e invocar aquele que nos salvou. Mas se você ainda não é salvo em Cristo Jesus, invoque o Senhor, porque você está ouvindo essa mensagem. E é interessante que Paulo, ele diz que não é bem assim: todo o que ouvir, ele vai crer, e todo o que crer, irá invocar. Ele diz também, no verso 16, a seguinte coisa: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Isaías havia profetizado: Senhor, quem creu em nossa pregação? Paulo aqui cita Isaías 53, capítulo 53, verso 1. Quando lá é profetizado o Messias sofredor, quem creu em nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, não havia nada nele para que o desejássemos. Mas ele foi ferido e oprimido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas em Isaías 53, quando Isaías diz isso, ele começa a mensagem do servo sofredor, jogando um balde de água gelada no pregador. Mas quem creu em nossa pregação? Um dos ministérios mais impressionantes que eu creio nas Escrituras é o do ministério de Isaías. Porque Isaías, quando é chamado para pregar a condenação de Israel. E ele pergunta: mas Deus, até quando? Aí ele diz: até não sobrar nada. Imagina você ter um ministério em que você é chamado a pregar destruição sem que ninguém se converta. Nós fomos chamados a fazer parte de uma grande e imensa obra que se manifesta na ação do Espírito e nas nossas ações como missionários do Senhor. Nós fomos chamados a isso. A obra estava acontecendo. O povo de Israel recebeu as profecias. O povo de Israel, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o proto-evangelho é profetizado para nós que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. É lá em Gênesis capítulo 12 que inicia-se o grande
plano redentivo, universal do Senhor, onde Ele chama um homem chamado Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E é ali onde Ele faz a promessa que por meio daquele homem Ele abençoaria todas as famílias da terra. Por meio daquele homem que pela fé cumpriu o chamado. Foi dado àquele povo a lei, foi dado àquele povo os profetas que profetizaram a grande salvação que viria a Israel. E quando essa salvação se manifestou, que havia sido pregado, Isaías 53:1 diz: mas quem creu no que nós pregamos? Porque o braço do Senhor se manifestou, e Ele veio, e Ele mostrou quem era, Ele cumpriu a lei, Ele obedeceu o Pai, Ele foi injustiçado, Ele foi morto, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E Israel, o povo de Deus, esse povo não creu na mensagem do Evangelho. Essa nação endureceu o seu coração diante da verdade do Senhor. E é aqui onde ele continua dizendo: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E aí, nessa rejeição em que nós recebemos o Evangelho, nesse ato de desobediência, que Paulo no capítulo 11, verso 1, ele diz: então Deus agora rejeitou o seu povo. Não é isso. A salvação permanece pela fé. Mas a grande questão é que o povo acreditava em sua nacionalidade, no seu sangue. Você, filho de crente, que acha que é salvo por ser filho de crente, você está cometendo o mesmo pecado que Israel. Você está achando que o sangue do seu pai vai te salvar. O sangue de Abraão vai te salvar. Não existe filho de crente, não é crentinho. Não existe isso. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então torne-se filho de Deus pela fé. Porque o povo de Israel confiou na sua descendência, endureceu seu coração à salvação, e por isso eles foram condenados. Então entenda isso. Se faz necessário conversão, se faz necessário invocar, se faz necessário a fé. E é aqui onde Paulo reforça que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. E no verso 18 ele diz que essa mensagem que nós hoje ouvimos, ela veio para nós, porque no verso 18 ele diz: mas pergunto, será que eles não ouviram? Será que o povo de Israel não ouviu? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Jesus disse: serão minhas testemunhas até os confins da terra. E nós vivemos nos confins da terra. Entenda que essa mensagem chegou até nós, exatamente como ele está dizendo, pelo fato de um povo ter rejeitado. Mas o propósito de Deus não era que esse plano iria falhar, mas que esse propósito eterno de alcançar você se daria também, profeticamente, pela rejeição daquele povo. Mas que a salvação só chegaria a você se você ouvisse a mensagem do Evangelho. E aí, será que Israel, ao rejeitar, ele não sabia o que estava fazendo? Sabia sim. Verso 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Verso 20, Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. É interessante, meu irmão, que perceba, nós cremos que a palavra de Deus nos diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós acreditamos que a nossa salvação é uma obra soberana do Senhor. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Mas eu quero que você perceba que as circunstâncias, quando elas se cumpriram na tua vida, não fazia apenas parte de uma simples atitude deliberada sua, mas existia um plano eterno chamando você e dizendo a você: você é meu filho. O teu nome está aqui. Eu quero te alcançar. Mas eu quero que você perceba que a mensagem ela só chega a partir da responsabilidade do homem de pregar o evangelho. E aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver, então, com o ministério com surdos? Como o surdo receberá a mensagem se não houver intérpretes? Como ele chegará ao conhecimento da palavra se não houver um ministério voltado a levar a mensagem a eles? Se eles estão sendo alcançados, isso faz parte de um plano eterno do Senhor, e eles são amados desde a eternidade. E que para Deus não existe impossível. Para Deus não existem dificuldades, para Deus não existem empecilhos, nem o idioma torna-se um empecilho para que o Espírito Santo de Deus opere no coração de todo aquele que Ele quer que o invoque. Então, meus irmãos do ministério com surdos, entendam que não seus pés são belos, mas suas mãos, porque são essas mãos que levam o evangelho de Cristo, para que todo o surdo que conhecer o evangelho possa invocar. Mas todo surdo que ouvirá o evangelho vai invocar? Não. Porque o próprio texto diz que Israel nem todo o que ouviu, de fato, invocou ao Senhor. Nem todo mundo creu na mensagem, mas essa mensagem deve chegar. Essa palavra deve alcançar. Você entende, meu irmão, as proporções da ação de Deus por meio de Israel? Quando Deus chegou a Abraão e disse: sai da terra, da tua parentela. Quando Deus disse: farei de você uma grande nação. E disse que por meio da descendência de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. Você está compreendendo o tamanho do propósito? Você acha que essa igreja aqui, ela existe simplesmente para tirar você no fim de semana de casa, para vir para cá, para olhar os amigos, para ouvir uma programação interessante? Você acha que é isso? Se você acha que a igreja é um clube, você está redondamente enganado. Isso aqui, meus irmãos, é um local onde os soldados se reúnem. É o local onde nós somos capacitados para a guerra que há lá fora. Você não veio aqui para ser intertido. Você não veio aqui para ser simplesmente chamado para ouvir, ok, eu vou julgar, esse pastor disse certo, disse errado, concordo, não concordo. Você foi chamado só... Não! Você faz parte de um plano muito maior do que você possa entender, do que você possa imaginar. Você faz parte de algo muito maior do que a tua curta vida é capaz de explicar. Tiago disse que a nossa vida é como um vapor, que surge e logo se esvai. E meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, você foi chamado a levar o evangelho, ser sal e luz, onde quer que você esteja. Você precisa entender que a tua vida não faz parte de uma história do acaso. A tua vida não é uma história do nada que veio e aí não, foi meu pai e minha mãe que não tomaram os métodos contraceptivos e aí veio. Não, você não é obra do acaso. Você é circunstância de Deus para alcançar outros. Entenda isso. Sai do banco e compreende o teu chamado e a tua missão, porque os que serão alcançados pelo Senhor só serão alcançados por aqueles que têm pés formosos. E se você tem deformado os teus pés por não fazer nada para Cristo, Deus irá cobrar de você. Porque não é em vão que Deus movimentou um homem, uma nação, uma história, um mundo, um planeta, e moveu a história soberanamente para que o evangelho chegasse até você, para que você simplesmente fosse beneficiado. E aí você cai no evangelho do coach, que diz que você é o centro de Jesus, e cai nessa conversa. E você não entende que nós somos apenas servos, unicamente servos, amados, mas servos, salvos, mas pecadores. Somos apenas isso.
E quando nós cumprimos o nosso chamado, nós ouviremos: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Você quer ouvir isso, meu irmão? Arregaça as mangas. Arregaça as mangas, pois o Senhor quer usar sua vida para alcançar aquele teu colega de trabalho. O Senhor quer usar a tua vida, você mãe, para alcançar os teus filhos. Você pai, para alcançar os teus filhos. O Senhor quer usar sua vida e quer chamar você a fazer parte desta obra. Sai do banco do entretenimento e vai para a frente de batalha do exército do Senhor. Porque esse é o nosso chamado. E eu quero fechar aqui, meus irmãos, essa nossa reflexão, fazendo uma análise rápida, lá no texto de Mateus 28. Vamos lá para Mateus 28. É o texto padrão de toda vez que a gente fala em missões, é o texto padrão. Mateus 28, 18. É dito o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que isso tem a ver com missões? Tudo, meu irmão. Tudo. O que isso tem a ver com os surdos? Tudo. Porque nós cumprimos o ID por causa da autoridade do nosso Senhor. Ele controla todas as coisas, as palavras que saem da minha boca. Quando eu me disponho a pregar o Evangelho de Cristo, Ele controla tudo. E porque Ele controla tudo, Ele me capacitará a aprender Libras para levar o Evangelho ao surdo. Ele me capacitará a aprender inglês para levar o Evangelho onde for, árabe para onde eu for. Deus me capacitará, porque não existe nada, absolutamente nada na existência humana que Cristo não diga: é meu. Então, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, portanto, a consequência, vão. Ele não está te dando opção. Não, você vai o seguinte: se torna membro da igreja, você escolhe um ministério e assina um contrato lá com o pastor do ministério. Não, tá, o ministério é meu. Não, vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de batizar, tá ok. O cara senta no banco e vira crente de banco. Não. A missão nossa não para somente em falar de Jesus, mas é preparar os homens a conhecerem a Cristo tão profundamente, a ponto de eles serem também professores de outros. Isso é o chamado à igreja. Ensinando-os a guardar, a pôr guarda, a proteger todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí vocês se virem. É assim? Não. O que é que o texto diz? Olha: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa missão, ela não foi delargada, ela foi delegada. E esse Senhor, Ele não está do seu escritório esperando você fazer. Não, Ele está com você no campo de batalha, vendo as tuas lágrimas, vendo as dificuldades, vendo aquela tua oração por aquele amigo, por aquele familiar, vendo o teu pedido ao Senhor e o clamor por paciência. Pai, me dá paciência, Pai, para que eu possa repetir as mesmas coisas que eu tenho dito, para ver se essa pessoa entrega a vida dela a Cristo. Ele está com você nas suas orações por aquelas almas que você tem tentado alcançar. Ele está com você na hora que você se acha incapaz de pregar o Evangelho. Ele está com você para te capacitar. Se você é aqui, e eu faço um apelo especificamente aqui para o ministério, se você tem vontade de aprender Libras e se envolver, envolva-se. Não, mas eu tenho vergonha. Isso é do diabo, meu irmão. Vergonha de quê? Minha mãe, ela dizia: você tem que ter vergonha de matar, roubar e se prostituir. Vergonha de quê?
de aprender a comunicar o evangelho. Vergonha disso. Não, meu irmão. Saia do seu banco. Aprenda Libras. Comunique. E não só isso, apoie o ministério. Entenda uma coisa. O ministério com surdos não é só interpretação, não. É vida na vida. É cultura. É comunidade. A igreja precisa se envolver. A igreja precisa apoiar. A igreja precisa pensar. Quando fizer uma programação, dizer assim, e para o surdo, como faremos? Precisamos. Sabe por quê? Não é porque nos foi dada a opção. É porque nos foi dado o chamado. E devemos obedecer o chamado do Senhor. Porque um dia seremos cobrados por tudo aquilo que fizemos ou não fizemos. Porque se você olhar para a parábola dos talentos, nos vai ser cobrado. Quando nós dissermos assim, Senhor, eu escondi que eu tive medo. Se você achar que pode escapar disso, você rasga esse trecho lá na sua Bíblia. Você achar, né, que pode escapar. Mas o chamado está dado, irmãos. E o Senhor, Ele não te deixou sozinho, porque Ele disse, estarei com você até o fim. Então que Deus nos abençoe, nos capacite, nos faça amar o Senhor e a glória do Senhor, para manifestar a todos o que o Senhor chamou, para invocá-lo e para manifestar a glória na salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe.